cara que mandou falou que é polêmico. Falou, pô, isso aqui é polêmico, hein? A opinião do Wesley a respeito do que foi dito nesse vídeo. Vamos escutar junto aqui. Uma coisa aqui de uma vez por todas. Os psicólogos e terapeutas falam tanto hoje em dia sobre narcisismo, mas convenientemente eles deixam de mencionar que a psicologia e a psicoterapia são profundamente narcisistas. Como você se sente? Essa é a mensagem principal da esmagadora maioria dos psicólogos e psicoterapeutas. Depois de quase 30 anos praticando medicina, e depois de já ter atendido várias dezenas de milhares de homens e mulheres, muitos deles fazendo algum tipo de acompanhamento psicológico, e depois de ter convivido durante mais de 20 anos com psicólogos que trabalhavam em hospitais, postos de saúde, convênios e clínicas particulares, eu vi um número bem significativo desses profissionais fazendo nada além de reforçar os sentimentos do paciente de que ele ou ela, o paciente, era de fato uma vítima, o que nada mais é que uma forma perversa de egocentrismo que promove o narcisismo patológico. No meio da consulta, o psicólogo lança essa assim: você sente que seus pais não lhe deram atenção suficiente quando você era criança. Em vez de completar dizendo, sim, você certamente não recebeu atenção suficiente dos seus pais quando era criança, mas quer saber de uma coisa? Ninguém acha que recebeu atenção suficiente dos pais quando era criança. Isso é uma parte da vida. E está na hora de você, com 25 anos de idade na cara, agora está na hora de você crescer e virar um adulto. Quantos psicólogos e terapeutas dizem isso para o paciente? Eles não dizem isso porque eles têm medo de perder aquele paciente. E se eles dissessem uma coisa assim, quase certamente eles perderiam aquele paciente. Porque a maioria das pessoas procura o psicólogo ou o terapeuta para ter alguém que valide seu autovitimismo, não para corrigir esse desvio de conduta. E essa é a verdade oculta da psicologia e da psicoterapia que ninguém parece ter coragem de falar. Bom, tá aí, eu falei. Agora vamos ver as crianças esperneando nos comentários. Sim. Bom, por onde eu começo, né? Eu não conheço esse cara, tá? Então não posso falar dele especificamente. Mas, primeiro, obviamente ele fez esse vídeo para gerar polêmica, ele mesmo falou, né, no final, e o comentário fixado dele diz fogo no parquinho que começa o chororô. Então é um vídeo para gerar polêmica mesmo, né? Primeiro ponto. De fato, hoje o termo narcisista está sendo utilizado de forma, digamos que, banal, né? Transtorno da o narcisismo, comumente falado, é um transtorno de personalidade dentro da psicoterapia, dentro da psicologia, da psiquiatria, e ele é relativamente raro, tá? Na verdade, eu nem sei por que profissionais da psicologia hoje se debruçam tanto sobre tratamento e cursos de narcisismo. Eu acho que em parte é por conta do hype que existe sobre esse termo, porque todo mundo diz que tem uma mãe narcisista, todo mundo diz que tem um pai narcisista, principalmente a mãe, né? E por isso que ela tem uma série de problemas, aquela pessoa tem uma série de problemas. Na verdade, transtorno de personalidade narcisista é um transtorno relativamente raro, não é tão comum encontrar na clínica, e é bem complexo de diagnosticar, e com certeza falam mais dele do que de fato ele se mostra presente nas clínicas. O normal nas clínicas, depressão, ansiedade, problema de sono, ou mesmo pessoas que não têm diagnóstico e sofrem de alguma coisa. Então, esse é o primeiro ponto, né? Acho que ele, não sei se ele sabe, obviamente deve saber essas distinções, mas quando o cara produz vídeo para a internet, normalmente a gente também deixa esse preciosismo de lado, principalmente com o tempo, né? Porque enfim, cansa um pouco. Segundo ponto, e aí você tem que entender todo o meu react aqui, né? Segundo ponto, em algum ponto ele tá certo, cara. Entendeu? Eu discordo, acho que mais do que eu concordo do vídeo dele, mas em algum ponto ele tá certo. Infelizmente, muitos profissionais da psicologia hoje passam a consulta toda com o seu paciente conversando sobre amenidades da vida como se fosse uma conversa de bar.
perguntando como é que foi a semana, aí vira um relatório semanal, sem que a psicoterapia tenha um objetivo específico para tratar, né? E aquilo vira uma questão realmente de um desabafo, onde muitas vezes o profissional acaba ficando, sei lá, passivo ali, inócuo, não tendo nenhum tipo de efeito positivo, nenhum tipo de efeito negativo, e o paciente acaba desenrolando ele e levando algumas coisas para eventualmente se confirmar o que ele está pensando ou algo assim. Então, nesse ponto, acho que esse cara, em algum grau, está correto. No entanto, esses são os profissionais ruins da psicologia, né? Da psicoterapia. Esses são os profissionais ruins da psicoterapia, porque a psicoterapia, ela é a psicoterapia, e pouca gente no Brasil sabe disso, infelizmente. Inclusive dentro da própria psicologia, pouca gente no Brasil sabe disso. Prestem atenção no que eu vou dizer aqui para vocês, tá? Isso aqui pode machucar o seu coração, tá? Ó, presta atenção aqui, ó. Você que é estudante ou profissional da psicologia, você vai ficar magoado comigo agora e você vai ficar com o seu coraçãozinho dodói. Porque na faculdade você aprende diferente e o seu ciclo de amigo ensina de forma diferente também. Muito provavelmente, né? A não ser que você já seja uma pessoa aqui do ciclo do RD, do MPBE, e aí acabou ouvindo isso já várias vezes e para você vai ser uma coisa natural. A psicoterapia, prestem atenção, a psicoterapia, ela é uma tecnologia, tá? Tecnologia não no sentido de circuitos, ou placa de memória, como tecnologia normalmente você ouve falar, né? Tecnologia, alguma coisa eletrônica. Ela é uma tecnologia assim como a roda é uma tecnologia. Antes de existir a tecnologia roda, as pessoas não tinham dificuldade de criar algumas formas de locomoção de objetos pesados. Antes de existir a tecnologia mochila, a gente não conseguia carregar coisas. Antes de existir a tecnologia têxtil, a gente passava frio porque tinha dificuldade de produzir roupa em massa para todo mundo de forma que aquece as pessoas e tal. Então, toda tecnologia não necessariamente é um produto. Todo produto eletrônico é uma tecnologia, mas nem toda tecnologia é um produto eletrônico. A psicoterapia é uma tecnologia. É uma ferramenta que a gente conseguiu desenvolver, que se mostrou útil por diversas formas de estudos diferentes para determinados quadros de sofrimento psíquico das pessoas. Aí você tem diversos chãos epistemológicos de abordagens psicoterapêuticas. Você tem as psicoterapias mais psicodinâmicas, que respeitam uma epistemologia diferente das psicoterapias que se embasam dentro de um modelo nosológico dos transtornos psiquiátricos, como o DSM, né? E aí aderiram ao universo médico, como a terapia cognitivo-comportamental, a ACT e a DBT e diversas outras. Mas qualquer uma delas é uma tecnologia. Umas se mostram à luz da ciência funcionar mais do que outras, né? Então, beleza. A primeira coisa que você tem que entender é que a psicoterapia é uma tecnologia. Como toda tecnologia, ela tem um manejo correto de ser feito. Quando você está aprendendo a usar uma furadeira ou um alicate, você tem que saber em qual lado pegar, qual que é a parte que utiliza em determinado parafuso, ou qual que é a parte do alicate que corta o arame, qual que é a parte que é usada para torcer o arame. Toda ferramenta, toda tecnologia, toda ferramenta, ela tem que ser manejada da forma adequada, segundo a qual ela foi desenvolvida, e que aquele contexto e que aquela forma se mostrou funcionar em um contexto específico, né? A psicoterapia não é diferente. Isso preste atenção aqui, faz da psicoterapia uma ferramenta complexa de manejo, principalmente porque a gente está tratando, o objeto de tratamento da psicoterapia é complexo, né? Que é a saúde mental, que já é muito difícil de definir, é complicado de você saber o que afeta ela, geralmente são coisas multifatoriais. Então, o objeto da psicoterapia que ela busca trabalhar é um objeto complexo em si, o que faz com que a psicoterapia também seja complexa em si mesma, né? Isso por si só gera uma dificuldade para uma série de profissionais que tentam usar essa ferramenta chamada psicoterapia, fazer uma prestação de serviço usando essa ferramenta, porque esses profissionais não foram corretamente treinados durante as suas graduações, principalmente, né?
Então, isso joga para o mercado, vomita para o mercado uma série de profissionais que não sabem manejar de forma correta essa ferramenta, só que o público leigo que busca um atendimento, eles não sabem que aquele profissional não sabe manejar. Isso gera uma base consistente de argumentação para que sujeitos como esse do vídeo falem essas coisas. De fato, em alguns cenários ele está correto. Muitos profissionais da psicologia só perguntam como é que está o seu dia. Eu não estou dizendo que ele está correto em dizer que a psicoterapia é um problema, a psicoterapia é uma questão narcisística, né? Ou sei lá o que ele disse, a psicologia é narcisista. Isso é bobagem sem fundamento algum, e provavelmente ele sabe que isso é bobagem sem fundamento algum, mas ele falou isso para engajar o público, porque ele sabe que isso é polêmico e esse tipo de Reels ele é feito para gerar polêmica. O cara vai pelo lado que funciona, que é o lado do espetáculo no Brasil, né? Ele provavelmente sabe que o que ele falou é uma generalização e tal, e beleza, ok. Agora, o que eu digo que a parte que ele está correto é que realmente algumas sessões de psicoterapia com profissionais viram uma conversa de boteco, né? Ou uma conversa entre dois amigos ali. E a tecnologia, ela deixa de ser implementada. Tipo você chamar a pessoa para resolver um problema num fio na sua casa, um negócio elétrico, e a pessoa fica conversando com você e esquece o objetivo e a implementação daquela tecnologia para resolver aquele problema. E aí eu estou dizendo que a tecnologia, eu estou fazendo esses exemplos apenas como metáfora, tá? Eu não estou equiparando a complexidade de apertar um parafuso com resolver um problema em saúde mental, mas eu imagino que a gente já passou nesse nível de imbecilidade argumentativa das outras pessoas que não concordam com o que eu falo, né? Uma vez eu dei esse exemplo, a pessoa falou, pô, mas o cara tá comparando apertar um parafuso com resolver depressão. Não, cara, é só um exemplo, uma metáfora, eu não tô equiparando a complexidade das duas coisas. Eu achei que depois da 6ª série você já entenderia isso, mas tudo bem. Então é bom fazer esses parênteses, né? Como a psicoterapia é um objeto complexo de manejo, é uma ferramenta complexa de manejo, e muitos profissionais não são treinados para tal, se deposita no mercado essa enchente de gente trabalhando de forma equivocada, né? Porque eles acham que a psicoterapia não tem efeito colateral e o paciente às vezes tem uma série de vieses que fica falando ali que a coisa que está funcionando ou que não está funcionando. E o cara acha que realmente está ajudando e normalmente vem esses argumentos de que atendeu milhares de pessoas e as pessoas melhoraram, mas obviamente é um relato enviesado, né? E não por culpa dele, é enviesado por questão estatística mesmo. As pessoas que melhoraram tendem a falar mais ou mentem para não desagradar a pessoa.